Primeiramente, muito obrigado por você acessar o canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Santa Marta. É um prazer e um privilégio tê-lo aqui conosco. A mensagem que você verá logo a seguir, dessa pequena introdução, fala sobre a questão das autoridades e a sabedoria que Deus nos dá para lidar com elas. Sabemos que não é fácil, ainda mais num contexto tão conturbado do Brasil em que nós vivemos, em que políticos, autoridades estão totalmente desvirtuados. Vale a pena então você conferir qual deve ser a nossa posição diante das autoridades constituídas por Deus. Meus irmãos, graça e paz. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 9. Pelo que você já pôde perceber pela liturgia, nós iremos falar sobre autoridade. E o tema dessa mensagem é a sabedoria em lidar com as autoridades humanas. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto que nós iremos usar nessa noite como base para a exposição nessa noite. E por que é importante falar sobre autoridade? Porque quando nós olhamos para o cenário brasileiro, principalmente nessa era pós-moderna, nós percebemos um desfacelamento do conceito de autoridade. Filhos já não obedecem mais os pais. Cidadãos já não respeitam mais a polícia, por exemplo. Políticos já não respeitam a Constituição. Juízes desconsideram o Código Penal, Civil e por aí vai. Mas a grande verdade é que não é de hoje que o brasileiro é um contestador de autoridades. O brasileiro, há bastante tempo, ele gosta de protestar contra todas as formas de autoridades existentes. E geralmente sobra para 3 formas de autoridade: família, Estado e igreja. Um exemplo para você ter noção disso. Um grupo musical bem famoso, Titãs, em 1986 lançou um álbum intitulado Cabeça de Dinossauro. E neste álbum era um verdadeiro protesto contra essas 3 instituições, ou 3 formas de autoridade. Canções como Igreja, Homem Primata, Estado de Violência e Polícia, entre os acordes e riffs de guitarras eram cantadas expressões como polícia para quem precisa de polícia, Estado, violência, Estado de hipocrisia, a lei não é minha, a lei que eu não queria. Ou outra canção que dizia: eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não gosto de igreja, eu não entro na igreja, eu não tenho religião. Todavia, viver em um sistema anárquico é uma grande tolice. Sem falar que é totalmente contrário ao padrão estabelecido por Deus em sua palavra. O homem tem que entender que as autoridades existem não para privar a sua liberdade, mas para tolher a sua autonomia. As autoridades existem para limitar a liberdade humana, dando-lhe diretrizes, normas e limites para vivenciar esta liberdade. No início do ano, deste ano de 2017, o Estado do Espírito Santo, por exemplo, experimentou um pouquinho dos resultados dessa falta de limites da liberdade humana. Vocês se lembram, vocês viram pela televisão, pelas redes sociais, pelos canais de informação pela internet, em 7 dias de paralisação da Polícia Militar, 127 homicídios, 300 lojas saqueadas, 170 veículos roubados, 300 milhões de reais de prejuízo no comércio por causa das lojas fechadas. E nesse capítulo, no capítulo 8, Salomão vai nos ensinar que a sabedoria de Deus nos ajuda a viver debaixo da autoridade
humana. Salomão ensina que uma pessoa sábia compreende que um dos principais agentes de justiça atualmente disponíveis é a instituição divina do governo humano. O governo humano é um meio ordenado por Deus para corrigir muitas das atuais desordens desta vida. E o propósito do governo humano instituído por Deus é a reta administração da justiça. Quando governantes e juízes executam de forma correta esse mandato divino de exercer autoridade, tanto eles como o seu povo são abençoados por Deus. E muita aflição do presente do ser humano, ela é minorada e às vezes até mesmo extinta. Desta forma, Salomão, nessa passagem que nós iremos ler por partes, enfatiza que a sabedoria que Deus nos dá, nos ajuda a entender e como nos comportar diante das autoridades humanas constituídas por Deus. Eu chamo a sua atenção para o primeiro versículo, e o primeiro ponto que quero trabalhar nessa noite se encontra nesse versículo. A sabedoria ajuda a contar com o favor das autoridades. Acompanhe a leitura do primeiro versículo. Diz assim: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Era normal no Antigo Oriente os reis terem conselheiros. E esses conselheiros eram vistos como os homens mais sábios do reino. A responsabilidade desses sábios era interpretar os assuntos e encontrar respostas inteligentes para as dúvidas do rei. Assim, Salomão, nesse primeiro versículo, aponta o tipo de sábio que ele procura. E ele vai nos dizer que é aquele que conhece a interpretação das coisas, isto é, sabe resolver os problemas. Por isso podemos concluir que essa passagem tenta averiguar quem é o verdadeiro sábio e vai identificá-lo como uma pessoa que sabe se comportar diante de uma autoridade. Na ótica de Salomão, este sábio pode ser identificado porque a sabedoria é como uma luz e manifesta rapidamente o seu esplendor. O sábio reconhece em sua maneira de agir, em seu semblante, porque segundo Salomão, a sabedoria de um homem ilumina o seu rosto. Em suma, para Salomão, a sabedoria é algo concreto, que envolve sinais visíveis de sua presença, refletida com toda a propriedade no semblante do sábio. Um sábio, na presença do rei ou de alguma autoridade, pode exercer a sua capacidade de interpretação da autoridade e sua sabedoria, por isso, lhe faz a sua face brilhar. E no contexto bíblico, um rosto reluzente aponta para a ideia de favor. Basta lembrar, por exemplo, a bênção sacerdotal lá em Números 6:25, que diz: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Ainda um exemplo mais concreto disso, no que diz respeito à autoridade, quando você vai para o livro de Daniel, primeiro capítulo, em que Daniel e seus amigos, na corte babilônica, sugeriram sabiamente ao cozinheiro-chefe que lhe dessem uma dieta que lhes impediria de quebrar a lei alimentar de Israel. E o texto nos fala que o cozinheiro-chefe aceitou, e após 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor do que aqueles que preferiram aderir à dieta do rei. A ideia por trás deste favor é que o semblante do sábio é visível, mesmo quando as autoridades lhe colocam em situações complicadas. E pensemos aqui no contexto de Salomão. Pense na seguinte hipótese: um rei fazia uma pergunta complicada e o sábio então conseguia responder. Ou quando o seu conselho era aceito e bem sucedido. Pense no semblante alegre e da satisfação do mesmo ao ser recompensado ou honrado pelo rei. Se fosse hoje, posso dar um exemplo mais prático para aqueles que já passaram pela escola ou por aqueles que ainda estão estudando. Lembra quando o professor resolvia fazer uma pergunta em classe, às vezes valendo ponto,
e escolhia você para responder, e você respondia e acertava, e o professor então, além de te dar o ponto, te elogiava. Obviamente que o seu semblante era um semblante de alegria. O ponto aqui é exatamente esse. É que o sábio consegue interpretar e agir corretamente diante das autoridades. Por isso, é sábio e prudente o homem que dirige apenas com habilitação. É sábio e prudente o motociclista que anda de capacete. É sábio o empresário que emite nota fiscal para os seus clientes. Eu sei que muitos de nós não gostamos de pagar IPVA, mas é sábio pagá-lo, porque pagá-lo nos priva de passar a vergonha de ter o nosso carro apreendido, guinchado em uma blitz. A lógica do primeiro versículo é que a sabedoria nos ajuda a agir corretamente diante das autoridades, podendo assim contar com o seu favor. E isto é algo visível no semblante do sábio. Nos versículos 2 a 5, eu encontro o segundo ponto em que a sabedoria nos ajuda. A sabedoria nos ajuda a reconhecer a origem e a função das autoridades. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura dos versículos 2 a 5. Eu te digo, observa o mandamento do rei, por causa do teu juramento feito, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá? Que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. A sabedoria ajuda a reconhecer a origem e a função das autoridades. Versículo 2, Salomão começa com um imperativo. E de forma imperativa, Salomão ele se dirige aos seus leitores, afirmando que o rei era uma autoridade com quem não se podia entrar em conflito. A desobediência a uma ordem real naqueles dias poderia causar a morte do súdito desobediente. Assim Salomão aconselha, observa o mandato do rei, ou seja, obedeça às ordens reais por motivo de conveniência, ou seja, se manter vivo, bem como por motivo religioso. E o motivo religioso é por causa do teu juramento feito a Deus, isto é, por causa do entendimento que a origem do poder real era divina. Vale ressaltar que o contexto de Salomão é de um absolutismo monárquico, bem como também de uma perspectiva teocrática. Então, nós temos que entender que naqueles dias, a concepção do povo de Israel, desobedecer ao rei, era o mesmo que desobedecer a Deus. No desenrolar do texto, Salomão nos mostra que a autoridade do rei tinha a chancela divina. Por isso o conselho de Salomão é, ande na linha. Porque desobedecer ao rei é desobedecer ao Deus que o colocou na posição de reinar. O verbo observar no versículo 2 tem a ideia de ouvir com obediência e desejo de cumprir. A razão dada para a obediência é por entender de quem procede a autoridade do rei. E Salomão nos mostra, a autoridade do rei procede de Deus. Por isso seus súditos não devem desobedecê-lo, desacatá-lo, nem deixá-lo falando sozinho, porque ele foi investido de autoridade pelo alto. O homem sábio, segundo o versículo 3, age com prudência na presença do rei, para evitar que se desperte nele a sua ira. Para se evitar essa ação ríspida da autoridade, Salomão recomenda paciência e não a rebelião diante das autoridades. Por isso Salomão destaca no versículo 3 que um sábio não deve ter pressa em se ausentar da corte e nem se envolver em projetos malignos contra as autoridades. E aqui cabe uma reflexão, principalmente para filhos.
Muitos filhos, diante da exortação de um pai ou de uma mãe, que é a autoridade instituída por Deus sobre ele, simplesmente dão as costas e o deixa falando sozinho. E quando faz isso, ele desconsidera que sair da presença de alguém significa falta de afeto, bem como deslealdade. Ou quantos são os homens e mulheres em nosso país, e nós podemos ver principalmente aqueles chamados black blocs, que estão envolvidos em projetos malignos que promovem quebra-quebra, badernas e manifestações contra algumas autoridades constituídas por Deus. A sabedoria no agir de um homem ou mulher evitará cair nas garras da autoridade, pois, segundo o texto, ela pode fazer o que lhe aprouver sem ter que prestar contas a ninguém. E isso acontece porque, segundo o versículo 4, a palavra do rei é soberana, ou seja, o rei tem poder, por isso é importante os seus súditos ter prudência. O governante tem autoridade para impor aquilo que ele ordena, faz tudo o que quer, quando os subordinados se envolvem numa causa má. Assim, a ideia dos versículos 3 e 4 é que não devemos tentar desafiar ou burlar autoridades legítimas, porque nós iremos levar a pior. Segundo o rei Salomão, e Salomão vai nos mostrar isso, nós não devemos fazer isso porque o rei é uma personificação da lei e a sua aplicação. Em nossos dias, nós poderíamos dizer que o Estado é uma personificação da lei, bem como a sua aplicação. E é interessante observarmos que parece que desde os dias de Salomão, as autoridades nos vigiam constantemente, parece que com olhos de raio-x. Uma falha nossa pode redundar em punição por parte dela. Quer ver um exemplo? Quem de nós nunca foi pego em um dos vários radares eletrônicos espalhados pela cidade? De repente você chega um mês depois, aparece uma bela cartinha do Detran, uma cartinha de amor, dizendo, olha, você tem que comparecer ao Detran para pagar essa conta. E você fala, mas eu nem passei por aquele lugar. E de repente você olha, está lá, uma foto com a placa do seu carro, indicando a hora e o lugar. Aí você lembra, eu passei por lá. Desta forma, entendemos a afirmação de Salomão no versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ou seja, quem se ajusta às ordens reais, legítimas, não tem por que temer nada. Isso acontece porque o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Isto é, o sábio sabe como proceder em todas as situações de submissão à autoridade. O sábio compreende que, assim como no capítulo 3 de Eclesiastes, a vida deve ser vivida sob a soberania soberania divina da disposição dos eventos, até mesmo o tempo de viver submisso às autoridades. Desta forma, o versículo 5 afirma que a obediência às autoridades traz segurança ao sábio. Eu não sei você, mas quando geralmente nós somos parados em uma blitz, ou quando vamos passar por algum detector de metal, geralmente nós ficamos nervosos. Mas se a documentação está em dia, passamos tranquilamente. E é engraçado, tem um programa na Discovery que chama Aeroporto. E é engraçado que esse programa mostra pessoas indo e vindo de países e por aí vai. Mas sempre a polícia pega alguém tentando burlar a lei. E geralmente, o que os policiais falam é o seguinte, olha, essa pessoa ficou nervosa. Essa pessoa começou a suar. Essa pessoa ela demonstrou que estava fazendo alguma coisa errada. Lembra do primeiro versículo? O sábio sabe se portar diante das autoridades. E o seu semblante revela que não há nada de errado, não há nada para se esconder. A ideia do texto, desses 3 versículos que acabamos de falar,
é que para aqueles que agem de forma insubmissa, autonomista, anárquica diante das autoridades constituídas, podem experimentar o mal vindo através das autoridades desafiadas por eles. Assim, Salomão mostra que a origem da autoridade humana é divina e a sua função é promover o bem dos homens, bem como punir aqueles que resolvem viver de forma anárquica. Nos versículos 6 a 8, eu trago para você um terceiro ponto, o que diz respeito à sabedoria. A sabedoria ensina ao homem as suas responsabilidades diante das autoridades. Acompanhe a leitura dos versículos 6 a 8. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Salomão, no versículo 6, de forma genérica, afirma que o homem vive sem cessar sob a ameaça do mal. E aqui mal é no sentido físico e metafísico, como será explicado por ele nos versículos 7 e 8. E este grande mal, segundo Salomão, é como uma tarefa árdua imposta por Deus a todo homem. E na conclusão dele, não há nada que sobra ao homem, senão suportá-lo, como ele vai explicar nos versículos 7 e 8. Nos versículos 7 e 8, o sábio afirma que o mal que recai sobre o homem funda-se principalmente no seu futuro incerto. Porque o homem jamais poderá conhecer o que vai acontecer a ele de bem ou mal no dia por vir. Novamente, Salomão levanta assuntos que a mente humana não consegue desvendar, bem como aponta a profunda fragilidade da vida humana. O homem não tem capacidade de reter o vento, que é um simples fenômeno da natureza, muito menos poderá decifrar o mistério imprevisto do futuro. Essa impossibilidade é acentuada perante a sua impotência diante do destino inevitável de todos os homens, que é a morte. Além disso, quando ele fala aqui que não tem como fugir dessa peleja, a ideia no hebraico é de que um soldado em guerra jamais irá receber a dispensa. Muito menos um transgressor da lei consegue viver longe da submissão à autoridade do rei. As incapacidades que tratam o versículo 8 enfatizam a debilidade e impotência do homem diante das autoridades constituídas por Deus. E aqui é interessante porque a autoridade do rei encontra um paralelo com as limitações humanas. Ou seja, da mesma forma que não conseguimos vencer a morte, que não conseguimos capturar o vento, jamais conseguiremos fugir de estarmos debaixo de autoridade humana. Você já nasceu debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Você já nasceu debaixo da autoridade de um Estado, porque você teve que ser registrado como cidadão deste país. Nessa circunstância, de nada adianta o grito de rebelião ou a maldade encarnada no ato da infração da norma ou da lei. E pensando em um contexto de monarquia, há uma advertência ao contestador da autoridade do rei. O súdito que não obedecia, que não obedece, pode ser morto. O conselho de Salomão aqui, então, é, diante das autoridades, fique vivo para ser útil. Diante do seu chefe carrasco, mantenha o seu emprego para poder se manter financeiramente. Diante do funcionário do Detran opressor, ande sempre com os documentos para não ter o seu carro apreendido. Nessa perspectiva, no versículo 8, Salomão ele assopra diante de nós a nossa ilusão que podemos transformar tudo. Não conseguiremos desvendar alguns mistérios da vida, muito menos conseguiremos mudar algumas realidades difíceis que nos cercam. A questão então que Salomão nos mostra é que devemos nos ajustar a este mundo para podermos viver bem nele.
Desta forma, o conselho de Salomão é: aquele que não controla nada, nós não devemos então nos aventurar e tentar inverter a ordem criacional de Deus que instituiu as autoridades humanas. Essas autoridades são legítimas, mas por inferência desse texto, nós podemos também entender que elas são limitadas, porque o controle absoluto de todas as coisas pertence somente a Deus e não de mortais, mesmo sendo autoridades instituídas por Ele. Eclesiastes nos ensina que o único absoluto não são as autoridades instituídas, e sim Deus que as estabelece. E de fato, quantos presidentes, governadores, patrões, pais, pastores, presbíteros já passaram pela história? Todos eles foram acometidos pela morte e pelas contingências da vida. Entretanto, Deus não é afetado por nenhum destes males descritos por Salomão. E é por isso que nós podemos concluir que a autoridade máxima e a única fonte de autoridade existente é Deus. As demais autoridades existentes são derivadas da fonte única de autoridade e maior, que é Deus. Assim, por causa da autoridade humana ser derivada de Deus, Salomão nos ensina que é sábio o homem entender que a sua responsabilidade diante delas é a submissão. Quando chegamos no versículo 9, eu levanto com você o último ponto. A sabedoria nos ajuda a reconhecer que existem perversões no uso da autoridade dada por Deus. O versículo 9 diz: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Neste versículo, Salomão afirma que, apesar de existir autoridade, a perversidade impera algumas vezes. Há ocasiões que, abusando da autoridade, os homens dominam sobre outros homens para feri-los. A edição Almeida, Revista Atualizada, traduziu o versículo 9 da seguinte forma: há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Por isso, às vezes percebemos que a autoridade usa de forma errada a sua autoridade para governar em benefício próprio. E quando a autoridade faz isso, ela oprime em vez de servir, ela atrapalha em vez de ajudar, ela lucra sozinha em vez de multiplicar riquezas. E eu sei que você deve ter pensado aí: olha a delação do Odebrecht aqui. É Lava Jato descrito aqui. Autoridades que exercem a autoridade dada por Deus simplesmente para arruinar uma nação inteira. Nesse texto, ao que parece, Salomão fez uma reflexão séria sobre o tema que ele acabou de descrever. E de certa forma, parece que essa reflexão envolveu o seu próprio reinado. Salomão tiranizou seu povo, oprimiu o seu povo com impostos elevados para manter o seu luxo pecaminoso em sua corte. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 10, versículos de 1 a 4, isso é descrito. Salomão trouxe tristeza a seu povo, bem como a si mesmo, deixando uma bomba administrativa no colo do seu herdeiro. E parece que é isso que temos visto em nosso país. Prefeitos e governadores que empobrecem seus estados e cidades, deixando verdadeiras bombas administrativas nas mãos dos seus sucessores. E os seus sucessores fazem as mesmas coisas com aqueles que virão depois deles. A grande verdade é que há governantes que fazem o mal. E a história de Israel, bem como a história como um todo, está repleto de exemplos que comprovam e atestam esta realidade. Do rei Saul, passando por Hitler, Mao Tse Tung, Fidel Castro, houve outros governantes corruptores, mas o ponto é que todos eles foram promotores do mal a serviço do maligno.
Infelizmente, segundo Eclesiastes, aqueles que estão em posição de autoridade nem sempre são fiéis ao seu mandato. Reconhecemos com tristeza que os governantes muitas vezes infligem injustiça aos seus governados. Porém, Salomão, nesse texto, nos adverte que, a despeito desta perversão de autoridade, o propósito de Deus é realizado. O mesmo Deus que controla os tempos e estações da nossa existência, como descrito no capítulo 3 de Eclesiastes, envia o tempo de governantes que usam de forma errada a sua autoridade. E eu temo que nós estejamos vivendo esses dias em nossa nação. Nunca estivemos tão carentes de bons governantes. Governantes honestos, corretos, que promovem a paz, que promulgam a justiça. Nós estamos convivendo com políticos e políticas, de certa forma, desculpe o termo, imbecis e perversas, que pervertem e invertem valores de suas posições de autoridade. Como nos ensinou o sábio, dias virão em que conviveremos com perversões no uso da autoridade dada por Deus. E eu creio que nós estamos passando por elas. Mas a descrição de Salomão é que nós devemos manter a calma, porque a autoridade suprema, Deus, continua no controle de todas as coisas. É isto, queridos, que esse texto tem nos ensinar. E eu quero, a partir daquilo que eu expus nessa noite, pensar em algumas lições a partir desse texto. E eu quero fazer em forma de pergunta para você nessa noite. A primeira pergunta que faço é: como enxergamos as autoridades constituídas por Deus? Como enxergamos as autoridades instituídas por Deus? Salomão, como nós mostramos, nos ensinou que devemos enxergar as autoridades como instituídas por Deus. Pelo prisma de Salomão, devemos honrar e respeitar as autoridades constituídas por Deus, porque assim estamos honrando quem as colocou no lugar de autoridade. Quando você vai para o Novo Testamento, nós encontramos esse mesmo ensino. Nós lemos a liturgia Romanos 13, de 1 a 7, mas você pode ler também Tito 3:1, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 3 a 18. E esse ensino ganha ainda mais peso. O próprio Jesus Cristo nos ensinou essa realidade diante de Pilatos, antes da sua crucificação. Pilatos o questionou: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E a resposta de Cristo foi: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Jesus Cristo, nessa passagem, lá em João capítulo 19, declara que a autoridade que o Estado romano tinha sobre ele era uma autoridade derivada de Deus. E ele se submetia e a respeitava por obediência ao Pai. Dessa forma, temos que refletir. Como nós temos enxergado as autoridades? Temos enxergado como um construto social, como simplesmente um aspecto cultural, ou como instituídas por Deus? O movimento feminista, por exemplo, defende que o patriarcado, ou seja, a autoridade do pai no lar, é uma construção social e não algo instituído por Deus. Contudo, o apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e cabeça que é no sentido de liderança, autoridade dada por Deus. Desta forma, mulheres cristãs, esposas, enxerguem seus maridos como a autoridade de Deus em seu lar. Maridos, enxerguem-se como cabeça da mulher e entenda a sua responsabilidade de liderá-la em amor. O fato é que nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 13:1.
Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Por isso que, em última instância, não foi o seu voto que colocou o João Dória como prefeito de São Paulo, mas foi Deus. Não foi o prefeito que colocou o secretário de Segurança do Estado como autoridade, mas foi Deus. Compreenda que isso se faz verdade em toda e qualquer autoridade existente na terra. Um professor em sala de aula é autoridade instituída por Deus. Um pai e uma mãe são autoridades em um lar instituídas por Deus. Seu chefe no seu trabalho é autoridade sobre a sua vida por um mandato divino. Desta forma, quando assim enxergamos, entendemos que as autoridades humanas não são ilimitadas, mas limitadas ao poder daquele que as instituiu, isto é, Deus. Nós vamos para o segundo ponto, que é a segunda pergunta que lanço para você como reflexão nessa noite. Como enxergamos as autoridades é a primeira reflexão. E a segunda, como tratamos as autoridades. Como você trata as autoridades divinamente instituídas por Deus. Salomão nos ensinou que é sábio tratar com respeito as autoridades. O mesmo também nos ensinou que tratá-las bem faz parte da nossa responsabilidade diante de Deus. Em Mateus 22, que nós lemos na liturgia, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre pagar tributo ao Império Romano, e o mesmo então responde dizendo: dá, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus deixou muito claro que o mesmo entendia que a função do Estado romano era receber os impostos, e ao mesmo tempo a sua como cidadão era pagar. Em sua resposta enxergamos o respeito e ao mesmo tempo o cumprimento de sua responsabilidade diante da autoridade humana. Entenda que não é diferente de nós. Nós devemos tratar as autoridades humanas da mesma forma que Cristo, com respeito e responsabilidade. Quando criança, eu me lembro muito bem que quando alguém falava: olha, eu vou avisar seu pai que está fazendo essa coisa errada. Eu confesso para você que o meu coração, ele tremia de medo. Mas era um medo, mas um medo de respeito e de temor, porque eu tinha receio em desobedecer à sua autoridade. Ou quando em sala de aula, há anos atrás, quando a professora avisava ao aluno bagunceiro: irei levar o seu nome até o diretor. O pânico tomava conta do coração daquele aluno, porque havia um respeito pela autoridade do diretor. Anos atrás, quando uma viatura da polícia militar, ou quando policiais fardados passavam pela rua, a população respeitava. Ou quando cometíamos algum pecado em público, por exemplo, e alguém falava: vou contar para o seu pastor. Geralmente a nossa alma tremia. Hoje, olha as inversões. Hoje os filhos mandam nos pais. Hoje os diretores e professores são agredidos pelos alunos. Quando você olha para a televisão, você vai ver que a mídia vulgariza a polícia militar. Os pastores, presbíteros, em muitas igrejas, se tornaram motivo de chacota das suas ovelhas. Uma amiga minha passou em um concurso da Fundação Educacional em Brasília. E em menos de 3 anos de trabalho, ela já foi agredida 2 vezes em sala de aula por alunos. Em 3 anos de trabalho, ela está na 2ª licença médica, porque está com pânico de dar aula. E sabe o que aconteceu com os alunos? Nada. Continuam infernizando outros professores. Não vou além, trago para dentro da igreja. Conversando com alguns amigos pastores e presbíteros de algumas igrejas presbiterianas,
Eu tenho ouvido relatos de ovelhas que pensam que não precisam ser pastoreadas e assim desrespeitam os pastores, presbíteros e conselhos. Ovelhas que leem alguns livros de teologia e já pensam que já sabem de tudo da vida pastoral, da vida espiritual, e aí começam a menosprezar homens vocacionados por Deus, instituídos por Deus e pela igreja como autoridade sobre a vida deles. Meu irmão, o que se espera de nós, como cristãos, é uma atitude diferente. Espera-se respeito. Se não pela figura da pessoa, pelo cargo que ela ocupa, porque o cargo que ela ocupa foi instituído por Deus. Eu lembro que na época da eleição passada, quando, não me engano, Eduardo Campos, o avião dele caiu e ele faleceu, um pastor presbiteriano colocou em seu Facebook a notícia mais ruim do dia: o avião da presidente Dilma decolou sem nenhuma avaria. E ele foi bombardeado porque ele dizia: olha, eu não gosto da Dilma, tudo bem, mas nós temos que respeitá-la, ou na época que ela era presidente, deveríamos respeitá-la por conta do cargo que ela ocupava e que nosso entendimento foi instituído por Deus. Entenda que aqui eu não faço uma apologia a Dilma, a Lula, a Temer, nada disso. É que às vezes nós olhamos para as autoridades e começamos a falar da pessoa sem entender que biblicamente nós temos que ter o temor por conta daquele que a colocou naquele cargo. Mas é oportuno também lembrar que a autoridade humana, ela não pode ser, ela não deve ser absoluta em violar a nossa consciência. É oportuno lembrar que a nossa lealdade a homens nunca é última, mas sempre penúltima, porque a nossa última lealdade é a Deus. Nenhum voto de lealdade a um pecador pode ser absoluto, não obstante seja genuíno e conforme a lei de Deus. Como cristão, nós devemos nos submeter ao Estado, aos pais, aos pastores ou a qualquer outra forma de autoridade humana, enquanto a mesma não ferir ou contrariar as sagradas Escrituras. Quando uma autoridade humana promulga leis contrárias às Escrituras por um princípio de autoridade maior, nós optamos por seguir o mesmo princípio dos apóstolos. É preciso antes obedecer a Deus do que a homens. Somente quando uma autoridade humana exige algo contrário à vontade revelada de Deus, como cristão, o nosso dever é resistir e dessa forma desobedecer. Desobedecer uma autoridade humana por causa das leis promulgadas por ela, serem contrárias à palavra de Deus, por um princípio de autoridade maior, biblicamente falando, nós não estamos em pecado. Mas quando o Estado promulga leis que não vai contra as Sagradas Escrituras, nós devemos entender que o nosso tratamento para com ela deve ser de respeito e de responsabilidade. E a última reflexão que trago para você, a última pergunta: como exercemos a autoridade que Deus tem nos dado? Salomão nos ensinou que o exercício da autoridade não pode ser para oprimir homens, mas para ajudá-los e abençoá-los. E muitos de nós que aqui estamos ocupam cargos de autoridade, seja em sua casa, como pai, como mãe, seja na igreja, sendo um presbítero, um diácono, um professor, um pastor, seja no seu trabalho. Por isso é saudável e salutar pensarmos, e naquilo que o reverendo Sérgio trouxe no primeiro texto, que faz parte da nossa espiritualidade, pensar em como que nós enxergamos as autoridades, como que nós tratamos as autoridades, mas como também nós exercemos a autoridade que Deus tem nos confiado. E é triste constatar que algumas formas de autoridade em nosso país têm sido deixadas
de lado. Pais que não agem com autoridade de pai. Quando eu vejo jogos como Baleia Azul matando adolescentes, eu fico me perguntando, cadê os pais destes adolescentes? Cadê? É muito fácil jogar a culpa no adolescente. É a depressão, está de mal com a vida. Mas cadê os pais que não enxergaram isso? Cadê os pais que não acompanharam? Pais, sejam pais. Usem a autoridade dada por Deus para criar os seus filhos. E aqui eu fico temeroso, porque vez ou outra eu encontro algum pai dizendo, olha, eu não sou pai, eu sou amigo do meu filho. Meu irmão, você não é amigo do seu filho, você é pai dele. E compreenda o problema de você falar isso para o seu filho. Quando você fala, filho, eu sou seu amigo, você se coloca no mesmo grau de autoridade que ele, no mesmo grau de autoridade do amiguinho X, do amiguinho Y, e por aí vai. Ser pai é mostrar ao seu filho que você tem uma autoridade acima da autoridade dele, acima da autoridade do amiguinho, acima da autoridade do rapaz que promete e promove Baleia Azul e por aí vai. Recentemente, eu conversando com um pai cristão, com um filho de 8 anos, ele me falou, olha, o meu filho escolhe o que quer fazer. Quando quer vir à igreja, quando quer comer, quando quer estudar. E a minha pergunta para ele foi a seguinte, você acredita mesmo que uma criança de 8 anos sabe o que é melhor para a sua vida? E a segunda pergunta foi, isso não faz parte da sua função de pai? Mostrar o que é bom, o que é ruim para a vida dele? Aí você começa a entender, porque existem muitas crianças no nosso país com 7 anos, 10 anos, com colesterol alto, com diabetes. Sabe por quê? Porque o menino levanta às 5 da manhã e vira para o pai e fala assim, eu quero comer fandangos, o pai vai dar. Eu quero comer um McDonald's, o pai vai dar 10 horas da manhã. Meu irmão, isso não é amor. Isso não é amor. O amor é você falar, não. O mais saudável não é comer um McDonald's às 10 horas da manhã. O mais saudável é você esperar meio-dia para você almoçar. E almoçar uma verdura, almoçar um alface, almoçar o que é que deve ser comido naquele momento. Repito novamente, pais. Sejam pais. Exerça a sua autoridade no lar e crie os seus filhos, como diz Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas eu preciso ainda falar sobre outro tipo de autoridade. A autoridade masculina no lar. Nós vivemos dias em que a autoridade masculina no lar tem sido usurpada pela autoridade feminina. É o famoso empoderamento das mulheres. Nós vivemos em uma época de homens afeminados e mulheres másculas. Homens que falam fino e mulheres que falam grosso. E eu sei que isso te assusta, mas eu quero te dizer, não é para se assustar. Porque o que a Bíblia diz para os homens que são casados é homens, sejam homens no lar. Vivam Efésios 5, 22 a 33. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, sejam cabeças de suas mulheres e de suas famílias. Quando os homens exercem a autoridade no lar, e não autoritarismo, é diferente. Autoridade é diferente de autoritarismo. Quando o homem exerce a autoridade dada por Deus dentro do lar, a casa, a família toda é abençoada. Homens, como eu digo nos ímpares, seja homem.
Tem o certificado padrão Chuck Norris. Os meninos vão saber do que eu quero dizer isso. Seja homem. E por mais que você pense que não, as mulheres, elas querem que os seus maridos as liderem, assim como Cristo lidera a sua igreja. Porque este é o padrão bíblico. A igreja liderada não é por pastores, é por Cristo. E é por isso que essa igreja ela continua triunfando. Então compreenda que quando há essa inversão de autoridade no lar, um lar não pode ser abençoado. E vou dizer mais para você, homem. Quando a sua mulher exerce autoridade na sua casa, olhe para isso como um ato de julgamento de Deus sobre a sua vida. Era para você estar exercendo essa função. E se você não faz, essa mulher tem feito no seu lugar. Nós brincamos lá nos Empares algumas vezes. Homem, a função sua é trocar a resistência do chuveiro. Não deixe sua mulher subir na escada, o perigo dela cair. Se tiver caído da escada, que caia você. E eu termino esse sermão falando que mesmo no exercício de autoridade humana, um cristão, ele pode errar. Há pais que erram exercendo a sua autoridade. Há maridos que erram exercendo a sua autoridade. Alguns cristãos que, ao chegarem ao poder, como pastor, como presbítero, como diácono, como professor, como chefe no trabalho, oprimem, tiranizam seus liderados. Isso aponta para uma grande esperança, a volta do governante perfeito, Jesus Cristo. Esperamos a volta daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, que governará com justiça e retidão. Entenda que as falhas na forma de exercer a autoridade humana devem aumentar em nosso coração a nossa sede e desejo pela volta do governante perfeito, Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu anseio pelo dia em que não teremos mais Operação Lava Jato, greves, ditaduras, pois seremos governados por uma autoridade que exerce a sua autoridade para benefício dos seus súditos. E este é Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a terminar esse sermão louvando ao Rei dos Reis, que logo voltará. E então, finalmente, seremos governados com justiça e amor. Vamos cantar juntos, em resposta àquilo que ouvimos, juntos com o grupo celebrar a canção Rei das Nações. Fiquemos em pé e juntos cantemos ao Senhor.